Eu vou tentar reduzir 7 anos em 5 minutos para você. A minha esposa, Maria do Carlos, fique de pé. Ela não gosta que eu faça isso, mas é necessário para que você possa entender e conhecer a grandeza e a glória de Deus, para que você possa ver o milagre do Senhor. Maria do Carlos, eu quero enaltecer a vida de alguns irmãos que eu não conheço, mas que através da Mônica, serva do Deus Altíssimo, que esteve comigo lado a lado no tempo que Maria do Carmo foi jogada da estação de trem, foi jogada de uma escadaria de mais ou menos 7 metros de altura, e ela bateu a cabeça e teve um edema cerebral grave e teve afundamento de crânio. Essa mulher, ela não tem 1/3 da cabeça dela, ela perdeu massa cefálica, ela perdeu todo o sentido do lado direito. Então, devido à cirurgia dela, que foi muito grande, devido ao subdural dela ter sido não aproveitado, mas machucado muito ela, o crânio dela estava matando ela. Após ela ter se submetido a essa queda, o crânio dela começou a matar ela, e ela não acordava do coma. Mas eu vou te dizer o que é o mais importante para você saber. No dia que ela foi atacada, eu recebi a ligação. Eu estava dormindo em casa, que geralmente naquele dia eu tive um sono profundo, coisa que não acontecia. Lá no Rio de Janeiro é sempre sendo Rio de Janeiro, e eu pegava o cachorro sempre para levar ela no ponto, porque onde a gente morava era sempre complicado no meia. Mas naquele dia eu tive um sono profundo e não conseguia acordar. Era 6h30 da manhã quando ela saiu de casa para ir trabalhar, porque ela é cozinheira profissional. E ela saiu para trabalhar e ela foi atacada a 50 metros de casa, em frente à estação do Silva Freire. E ela foi lançada lá da escadaria da estação Silva Freire, lá de cima até lá embaixo. 2 cracudos, uma travesti e uma sapatão. Eles lançaram ela. E quando eu cheguei lá, eu falei assim: meu Deus, a minha esposa está morta. O que eu vou fazer? E eu tentava correr, chegar próximo dela, eu não conseguia, porque os carros passavam muito rápido. Eu falei assim: 6h30 da manhã, esse trânsito, uma hora dessa, não é nada normal. E quando eu me aproximei, consegui me aproximar dela, atravessando pelos carros, e eu vi que ela estava morrendo, ela estava em convulsão muito grave. A convulsão, aquela convulsão que roncava, ela estava dando seus últimos suspiros. E eu lembrei de algo que o Senhor me fez entender, que eu era servo de Deus. E o Senhor me fez entender algo tão simples, que eu estou resumindo minha oração para você. O Senhor, Ele me fez entender uma coisa simples, e Deus me fez entender a minha oração. E eu falei para Deus: Deus, eu e o profeta Elias não temos diferença nenhuma. Eu e o profeta Elias, a única diferença que tem é que eu moro na zona urbana e ele morava na zona rural. Eu sou teu servo como ele era, e agora é minha esposa que está aqui no chão morrendo. É minha esposa que precisa da sua graça, da sua ajuda, porque eu já levantei a minha mão, eu já andei em casas, em lugares para pregar a sua palavra e falar do seu nome. Eu já orei para pessoas e elas foram curadas, e agora é minha esposa que está aqui no chão. E Deus me fez entender o Salmo 46, que Deus é meu refúgio, que Deus é minha fortaleza. Mas Deus, na minha oração, me fez entender algo simples. A minha oração era bem simples diante de Deus, e Ele me fez entender e me levou nos anais da história, como o Eliseu fez. Eu fiz com ela. Eu dobrei o meu corpo, o corpo dela, e fui aquecendo o corpo dela com o meu corpo. Assim como Eliseu fez com o filho da viúva, eu fiz com a minha esposa. Eu dobrei o meu corpo sobre ela, sem poder machucá-la, e eu orei a Deus. E quando eu falei com Deus, eu não tenho mais lágrimas nos olhos para chorar. E eu não tinha mesmo uma lágrima que correu dos meus olhos, só tinha aflição no meu coração. E eu falei para Deus: Deus, eu não tenho mais palavras para te falar, porque a minha língua já está secando sobre a minha boca. Eu não tenho o que falar para o Senhor e o que o Senhor vai fazer. Essa mulher parou de sangrar os olhos, parou de sangrar o nariz, parou de sangrar o nariz e parou de sangrar o ouvido.
apertou minha mão, mexeu com a perna esquerda e abriu os olhos. Glória a Deus. E abriu os olhos. Glória a Deus. E eu entendi que Deus estava naquele negócio. Porque a oração que eu fiz para Deus, eu falei assim: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O bombeiro estava de nós a 500 metros de distância. Mas a atendente, ela falava assim: moço, eu não posso mandar uma ambulância agora sem que você me passe seu endereço. Você, por favor, me fala o endereço seu. Você, por favor, me fala o telefone seu de contato. Por favor, me fala a idade dela. Eu falei assim: ela está morrendo, ela está com traumatismo. Não, mas eu tenho que pegar esse endereço aqui. Tinha um policial, a paisana, que ele era segurança presente, e eu dei meu telefone para ele e falei assim: pelo amor de Deus, me ajuda, minha esposa está morrendo. Enquanto você fala com ela, eu vou orar por ela. Eu quero te dizer o seguinte, eu estou resumindo isso em 7 anos para você, porque ele é muito longo. E eu quero dizer para você, que quando ela foi no hospital, quando os bombeiros chegaram e levaram ela para o hospital, eu corri em casa para vestir uma roupa, porque eu só estava com um short de dormir. E eu cheguei lá no hospital, e entreguei ela diante da emergência. Eu perguntei para o médico: e aí, como ela está? Ele falou assim: ela está numa situação grave. Você sabe o significado da palavra grave? Eu preciso sei, pois é, o caso dela é extremamente grave. Se o caso dela é extremamente grave, eu quero te dizer o seguinte: pode ser que ela não volte, mas eu já vou pedir para preparar ela em a mesa de cirurgia para que ela possa ir imediatamente, porque o caso dela é extremamente grave. E seja forte. Eu falei assim: estou entregando ela nas suas mãos, mas quem vai fazer a grande obra é o Senhor Deus. Ela está em tuas mãos. E eu fui para frente do hospital, da emergência.